Olá, amados, a paz. O perigo do quarto emocional. Amados, não é segredo para ninguém que me conhece que eu sofro de depressão. Sofro de depressão, sim. Assim como acredito que muitos dos pregadores da palavra, muitos daqueles que se envolvem com a evangelização, sejam eles pastores, líderes, religiosos, padres, freiras, também vivem com esse drama. Também aqueles que em suas vidas que têm alguma missão em especial com o humanismo, como por exemplo agentes de saúde, médicos, psicólogos, aqueles também que de alguma forma contribuem com seu senso de cidadania, com a sua ajuda nesse processo, policiais, bombeiros. O fato é que a depressão, ela é, sem dúvida alguma, a doença do século. Ela é o mal do século e atinge a todos. A Organização Mundial da Saúde revela que hoje são cerca de 121 milhões de pessoas que no mundo sofrem com a depressão. Ainda há pouco vi uma matéria que aqueles que são os mais suscetíveis, segundo o levantamento que foi feito por um órgão de pesquisa, são os médicos, os psicólogos e os policiais. Exatamente as pessoas que precisam lidar com o ser humano e com as pressões do cotidiano. São os depressivos. Fazem parte desse quadro dos mais depressivos. E a depressão, de modo algum, significa falha do ser humano, significa frescura, falta de boa vontade de viver, de fazer as coisas. Muito pelo contrário, ela é cientificamente comprovada e pode sim afetar a qualquer um. E não há nenhuma vergonha em admitir isso, muito pelo contrário, é preciso admitir isso. É bom e é importante desabafar até que um possa ajudar ao outro nesse processo, nas formas como experimentamos as ferramentas para lidar com esse assunto, com esse drama. Algumas das ferramentas que podem ajudar nesse processo fazem parte da nossa vida cristã, assim como aliar a nossa vida cristã, a nossa vivência cristã às ferramentas da medicina também é importante, como a psicologia trata a depressão. E conhecer algumas dessas ferramentas emocionais nos ajudam nesse processo. Como, por exemplo, entender determinadas circunstâncias que abrangem a um quadro de depressão.
Uma dessas circunstâncias é o isolamento social. A tendência de todo depressivo é o isolamento, evitar o contato com outras pessoas a qualquer custo, uma tentativa de fugir dos seus próprios dramas. Isolamento social é como subterfúgio do seu maior inimigo, do meu maior inimigo. E o meu maior inimigo sou eu mesmo, eu, inimigo meu. Minhas limitações, minha incapacidade de lutar, meu sentimento de insuficiência perante os desafios da vida. Eu fujo para não me envolver, desisto de lutar por mim mesmo, me isolo em minha ilha de emoções quebradas. Existe um autor, se não estou enganado, é John Donne, o nome dele, e uma frase de uma obra dele foi usada num livro, numa obra de Ernest Hemingway, que diz que nenhum homem é uma ilha, e de fato nenhum homem é uma ilha. Nós não devemos viver isolados. Nós fomos criados para viver em comunidade. Se o Senhor não quisesse que vivêssemos em comunidade, não teria criado, além do homem, uma mulher para o acompanhar. Não teria os criado para quê? Para frutificar, para multiplicar a terra. Porque Deus queria sim que o homem vivesse em comunidade, que criasse comunidades para viver. E a igreja está intimamente ligada a isso, porque a igreja é comunidade. Por isso nenhum homem é uma ilha. Nós devemos viver em comunidade, sim. E isolar-se é, de certa forma, abrir mão dessa vontade de Deus, abrir mão do desejo de Deus de levar esse amor aos nossos irmãos, porque viver em comunidade é partilhar o amor. Para você ter uma ideia, a psicologia define o ser humano como produto da formação de seu ambiente e da formação de seu meio, das pessoas que estão em volta desse ambiente. Se você largar uma criança recém-nascida numa selva, a tendência é ela se transformar num animal irracional, sem ninguém que possa transmitir esse primeiro contato, esses primeiros contatos, essa afetividade, os sentimentos, as emoções, o conhecimento, ela poder se integrar ao ambiente Homo sapiens, ao ambiente do homem. E a criança, ela é o fruto, quando ela se torna adulto, ela é fruto desse conhecimento que é transmitido pelos pais, do meio em que elas vivem. Por isso é importante que elas vivam nessa comunidade de amor, que a nossa primeira comunidade de amor é a família. Então, por isso, nenhum homem é uma ilha. Nós não somos uma ilha. E essa é a tendência de todo depressivo, é se isolar. Eu me isolo nessa ilha de emoções quebradas, onde fica mais fácil lidar com os meus dramas, deixando eles lá, quietos. É como se em uma casa existissem vários quartos. O quarto das alegrias, dos sonhos, da esperança, do amor. Esses são os de minha preferência, claro, que nos melhores e raros momentos da minha vida é onde eu prefiro estar, repousar a minha mente, satisfazer o meu espírito. Esses são os quartos emocionais para onde divaga a minha
a leitura da minha alma numa forma de tornar mais fácil identificar os meus dramas. Mas dentre esses quartos, há também aqueles que no cotidiano de depressão são onde eu passo a maior parte do meu tempo. O quarto da tristeza, da ansiedade, do medo, o quarto do pânico, o pânico das pessoas, o pânico das ruas. E aí quando você se isola nesse quarto emocional, você simplesmente deixa de viver. Sim, meu amado, minha amada, porque viver no sentido bem amplo da palavra é experimentar todas as propostas da vida, causa em elas satisfação, alegria, prazer ou ainda dor, tristeza, medo. Isso é viver. Viver também é se machucar, é experimentar as quedas para depois saber levantar. Isso é viver. Meus amados, eu gosto de me espelhar nas crianças. Quando o Senhor diz em sua palavra que dos pequenos é o reino de Deus, é porque para Ele é muito mais fácil mover o coração de uma criança do que o coração de um adulto. O coração de uma criança é um coração mais mole, mais afeito. Já o coração de um adulto é um coração mais rígido, mais pesado. E a criança, ela se joga, ela se lança sem temor algum. O adulto, ele coloca uma série de empecilhos para justificar os seus medos. O adulto aprendeu a ter medo. A criança ainda não sabe o que é ter medo. A criança não sabe o que é ter medo. Você imagina uma criança, ela, se ela tiver que subir na mesa, vai subir. Se tiver que pular de determinada altura, ela vai pular, ela não vai ter medo. Me lembro quando era criança, quer dizer, minha mãe me falava, me dizia, né? Eu subia em móveis. Uma vez eu quase taquei fogo dentro de casa, porque tinha uma vela em cima do móvel. Minha mãe tinha o hábito de acender velas, e eu subi, a vela caiu e pegou fogo no lado do armário do quarto. Criança é assim, criança não tem medo. A criança arrisca, ela arrisca. Ela não sabe o que é não ir adiante. O adulto não, o adulto ele se trava. Só que o medo, ele nos acomoda, ele nos habitua, ele nos trava de viver. Ele nos trava todas as perspectivas da vida, ele nos impede de arriscar. Nos impede de arriscar. E na vida é preciso arriscar. Arriscar tem a ver com diferencial. O risco é o sinônimo do diferencial. Não existe nenhum campo da nossa vida, nenhum outro caminho que nos faça ir além de nós mesmos, ou além de determinado objetivo que não seja através de riscos. Por exemplo, se você é um agente financeiro, você trabalha vamos dizer assim, na bolsa de valores, você precisa arriscar. Você não arrisca, você não conquista, você não consegue o seu objetivo. Você sabe que você pode perder ou ganhar. Da mesma forma, eu sou um apreciador de futebol. E não tem nenhum mal em ser apreciador de futebol. O esporte é vida. Na palavra de Deus não há nada que se refira ao esporte como sendo algo abominável aos olhos de Deus.
Só que preciso ter discernimento, né, em não idolatrar o esporte. Você pode gostar do esporte, pode gostar do futebol, mas não fazer daquilo idolatria, como qualquer outra área da nossa vida, né? O esporte, o futebol, ele me fez aprender a lidar com determinadas coisas da minha vida. E se existe algo que no esporte acontece, é o risco. Para um time ser campeão, ele precisa arriscar. Se você pega um jogo de futebol e um time, ele recua, a tendência de 90% do time que avança ganhar a partida. É a tal da iniciativa. Ele sabe que ele vai avançar, que ele pode num contra-ataque tomar um gol, mas ele tem que arriscar. Assim é a vida. Em todas as áreas a gente precisa do risco. A gente precisa enfrentar o medo. Quando se vive com medo, não se arrisca nada. A tendência é não sair do lugar, e é o caminho mais fácil, mais seguro. Claro que viver com segurança é importante, sim, mas aquele que só vive das suas seguranças acaba não seguindo em frente. Esse é um caminho mais fácil, mas é um caminho que não lhe prepara para as demandas maiores, não lhe provoca, não lhe estimula, não lhe inspira. Ele só vai lhe acomodar. Ele não lhe forja para enfrentar os seus leões. Os seus leões. Os leões da noite, como eu costumo chamar a depressão. Seus demônios interiores, que a todo tempo tentam lhe devorar as esperanças, os sonhos, mas que você precisa enfrentá-los. Eu não estou falando aqui que a depressão seja ou não coisa do diabo, como muitas pessoas, muitos crentes costumam colocar. Não, a depressão é humana, mas quando a gente fala de demônios interiores, são dramas interiores. São dramas interiores que nos incomodam, que nos impedem de viver. E nós precisamos confrontar esses dramas interiores. Nós precisamos enfrentar esses leões para poder vencer a depressão. Senão nada na nossa vida vai dar frutos. Vamos viver atados, amarrados, sem dar um passo à frente, porque a depressão interfere em todos os nossos processos. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. O título é a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos
e o servir. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o episódio da tentação de Jesus no deserto, segundo conta o evangelista, nada mais é que a maior missão do Filho do Homem no seu ministério na terra. Aquela, sem dúvida, seria a prova de fogo de Jesus. A prova de fogo de Jesus não foi todas as vezes que os fariseus tentavam prová-lo, tentavam fazer com que ele errasse em algum ponto. Não foi isso. A prova de fogo dele também não foi, tampouco foi quando ele foi levado para a cruz, quando foi torturado, foi crucificado. Também não foram os milagres. A prova de fogo de Jesus foi enfrentar o próprio diabo à frente dele. E o diabo, que é astuto, é esperto, sabe lidar com as palavras, sabia ali qual era o calcanhar de Aquiles de Jesus, sabia qual era o ponto fraco de Jesus. Sabia que Jesus estava cansado, porque ainda que sendo Deus, na sua missão na terra, ele era homem. Mesmo sendo Deus, ele era homem aqui na terra. Foi enviado como homem na terra e sentiria todas as dores de um homem na sua missão. Então ele sabia que Jesus estava cansado, que no coração de Jesus já subia aquele sentimento de que eu vou passar por tudo isso. E ele trabalhando com todas aquelas ferramentas, com toda aquela estratégia para tentar tirar de Jesus o objetivo dele, ele jogou tudo aquilo, fez todo aquele jogo com Jesus para que ele desistisse. Mas Jesus permaneceu firme até o final. Até o fim. Essa era a maior prova de fogo de Jesus. Enfrentar o próprio Satanás ali na frente. E assim como Jesus, meus amados, todos nós temos nossas provas de fogo. E na maioria das vezes tem a ver com o deserto. É exatamente no deserto que nós aprendemos a lidar com os nossos demônios interiores, com os leões da noite. E nós aprendemos a lidar com Satanás. E nós aprendemos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra. Todas as vezes que a depressão quiser me atingir, retira-te daqui, Satanás. Retira-te daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Todas as vezes que a depressão quiser chegar até mim e eu for usar o conhecimento, a graça, o poder que eu tenho através da palavra de Deus, o diabo vai se retirar. O meu demônio interior vai se dissipar. Eu vou poder experimentar o melhor para a minha vida. E é nesse deserto que eu vou ser capaz de me concentrar nos meus ideais, de focar nos meus objetivos. Depois que eu enfrentar o meu inimigo, e na verdade o meu inimigo sou eu mesmo, os meus dramas interiores, as minhas dificuldades de lidar com a vida.
a minha falta de perdão, a minha falta de aceitação. Quando nós falamos que somos insuficientes, que somos incapazes, na verdade nós estamos retendo pelo medo a possibilidade que nós temos de avançar ao querer nesse confronto que um dia vai acontecer. E é preciso que aconteça. Que a verdade seja dita, meu irmão, minha irmã. Se você não enfrenta a depressão, se você deixa ela te dominar, a depressão ela te mata. É uma prova de fogo. Precisamos enfrentar esse mal. Não é diabo, não é frescura. É o nosso demônio interior, é o nosso drama interior, é algo que está lá dentro quieto, mas que machuca, que fere, que nos trava, que nos impede de viver. E é preciso que tenhamos força, e essa força vem de Deus. É preciso que tenhamos força para vencer esse inimigo que está lá dentro, mas que precisa sair. A depressão, como costumo dizer, é como o hóspede indesejado. Sabe aquela pessoa que chega para você um dia: eu estou com dificuldade, você pode me ajudar? Poxa, fui despejado de casa, eu preciso de um lugar para descansar. E aí você ajuda, você chega e ajuda essa pessoa. Não, faz o seguinte: você dorme aqui essa noite, sem problema. Aí no dia seguinte, a pessoa chega e diz: poxa, eu ainda não tive tempo de resolver o meu problema. Você pode me dar mais uma semana? Meu amado, uma semana vai virar um mês vira 6 meses, 6 meses vira 2 anos. E aí quando você vai ver, esse hóspede está abrindo sua geladeira, está dormindo na sua cama, está tomando a sua vida. A depressão, ela é assim. Vem chegando aos poucos. Sabe aquele dia que você, estou cansado, não estou conseguindo fazer tal atividade, vou descansar, vou dormir um pouquinho. No dia seguinte, também estou cansado, vou dormir mais um pouco. Quando você vai ver, nada mais você produziu na sua vida porque você está prostrado. Sem vontade de viver, sem vontade de agir. Precisamos reagir. Precisamos reagir. Como reagiu Jesus diante da tentação no deserto, diante de Satanás, que não se deixou influenciar por aquele demônio. Nós também não podemos deixar nos influenciar pelos nossos demônios interiores, por aquela voz que vem no nosso ouvido de dizer: você não é capaz, você não pode, você não vai fazer, você não vai conseguir. Não, amado. Nós fomos feitos para viver e vida plena e abundante em Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Repete isso comigo, meu irmão, minha irmã. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus!
Nós somos filhos de Deus. Fomos criados para amar, fomos criados para viver, fomos criados para viver uma vida plena e abundante. Fomos ensinados, recebemos conhecimento, recebemos graça. Quando adquirimos conhecimento e graça, quando nós temos entendimento, quando recebemos a instrução do altar, recebemos o amor de Jesus na cruz, nós vamos experimentar uma parte do céu em nós. E quando experimentamos uma parte do céu em nós, quando o céu cabe inteirinho dentro do meu coração, não há mais espaço para qualquer outro tipo de sentimento, a não ser o amor de Deus. É preciso que entendamos isso. Deus quer o melhor para nós, o melhor para mim, o melhor para você. E quando você vê aquele quarto bagunçado, que é o quarto que você mais ama, mas que é o quarto que te acomoda, porque o nosso medo, a nossa tristeza, os nossos dramas, eles nos acomodam. A gente deixa eles lá quietos e a gente fica quieto no nosso canto, só que nada acontece na nossa vida. Só que nós precisamos, o que nós precisamos e queremos é somente aquele quarto lindo. Aquele quarto tem um closet, aqueles armários embutidos, aquele quarto com aquela parede limpinha, aquela cama king size, que é o quarto das nossas alegrias, quarto dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Esse é o quarto que precisamos em nossa casa. O quarto da tristeza, o quarto da dor, esse quarto, ele precisa ser desalojado. Precisamos desalojar esse quarto, tirar tudo de ruim que tem dentro dele e tacar fora. Sabe aquela faxina que nós precisamos fazer na nossa vida? Tem que ser hoje. Pegar esse quarto, tirar tudo, limpar tudo e tacar fora, jogar fora toda a tristeza, toda a dor, toda a dificuldade de lidar com a vida. Em nome de Jesus, joga tudo isso fora da sua vida, meu irmão. Preencha o espaço do seu coração, desse quarto emocional que você tem aí dentro, que é preparado para você viver a vida plena em Cristo, preparado para viver as emoções do Senhor, o amor do Senhor, a vida no Senhor. Esse quarto que você tem aí dentro, ele é preparado para amar. Para amar. Então, meu querido, minha querida, Deus quer o melhor para mim e para você. Nós somos feitos para amar. Não para viver depressivos, não para postergar os nossos dramas, mas para enfrentar os nossos dramas, para enfrentar as nossas dores. Amém, igreja? Vamos pensar nisso. Toda vez que a depressão, esse leão da noite, chegar perto, você olha para ele e diz: retira-te daqui, Satanás. Maior é o que está em mim, maior é o Espírito de Deus que está em mim, maior é o poder de Deus que está em mim, do que o que está em ti, do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Beijo no coração. Deus abençoe rica e abundantemente. Até o próximo vídeo.